TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caros amigos que agora nos assistem pela TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como você já sabe, o nosso propósito é levar até você os princípios básicos do Espiritismo, fazendo com que uma reflexão se faça presente através de um diálogo interativo em que muitos pontos da doutrina espírita, outros pontos dentro de temas da atualidade à luz da doutrina espírita serão explicados, serão trabalhados por nós. No programa de hoje, o tema que iremos apresentar a todos vocês é a providência divina. E quem estará conversando conosco sobre isso é o nosso amigo Alexandre Moll, que é um valoroso colaborador do Movimento Espírita de Divinópolis e da região, coordenador de grupos de estudo das obras de André Luiz, autor de um livro, O Desencarne, do Adormecer à Eternidade, inspirado nas obras de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. Então é com muita alegria que nós recebemos o nosso amigo Alexandre Moll. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives. Bom dia a todos os teleouvintes, né? É um prazer e uma satisfação para mim estar aqui nessa manhã. Alexandre, nós vamos iniciar com a primeira pergunta, mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de apresentar para você uma indagação que talvez seja de todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Quais são as provas da existência de Deus? Porque a gente está falando de providência divina, mas talvez esse questionamento venha antes, né? Sim. Muitos dos nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando, muitas vezes se perguntam, mas quais são as provas? Antes de falar da providência divina, quais são as provas da existência de Deus? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Alexandre. Obrigado. Bom, do ponto de vista científico, quando a gente fala de ciência, eu estou falando da ciência acadêmica, né? Desse ponto de vista, nós não temos provas da existência de Deus. Porque você provar alguma coisa que está numa outra compreensão, né, de uma natureza metafísica, lembrando que a metafísica é aquilo que está além do conceito da física, é praticamente impossível. Então, do ponto de vista acadêmico, nós não temos essa comprovação. Talvez nos falte até ferramentas. Exatamente. Como que você vai medir, como você vai mensurar, né, do ponto de vista empírico, do ponto de vista qualitativo, né, e quantitativo, a existência de Deus. Então é praticamente impossível. Porém, Ives, há um axioma da ciência que diz que todo efeito inteligente remonta a uma causa inteligente. Todo efeito remonta a uma causa. Então, por dedução, se nós analisarmos a própria existência humana, a vida planetária na sua grande diversidade, de todos os reinos, do reino mineral, do vegetal, do animal, a natureza humana, como eu já disse. Se você parar para ter um olhar cósmico, né, e imaginar que são bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, qual a origem de tudo isso? Qual é a causa desse efeito inteligente? Os cientistas vão dizer que é a própria natureza, que ela se cria e recria naturalmente pelo seu próprio dinamismo. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que se existe uma inteligência do lado de cá, como efeito, existe uma inteligência maior como causa. E essa inteligência maior como causa é que nós chamamos de Deus dentro da perspectiva espírita. Eu gosto muito da pergunta número 5 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta que consequência podemos tirar da ideia intuitiva que o homem traz acerca da existência de Deus. E os bons espíritos nos respondem que Deus existe. Porque da onde
viria esse sentimento intuitivo em todo homem, Sim. se não procedesse de uma causa. Então, se a gente for remontar os homens primitivos, até os homens primitivos, ele tinha uma ideia do transcendente. Sim. E essa ideia veio acompanhando a humanidade e veio se aperfeiçoando, né, Alexandre? E por mais que os avanços da ciência fossem ocorrendo, foi meio que para lapidar essa concepção e não para aniquilá-la. Então eu gosto muito dessa inferência que os espíritos fazem, também remetendo que é um princípio que guardado na lei de que não existe nenhum efeito sem causa. Né? Então, para um efeito inteligente, claro que a gente precisa remontar também uma causa inteligente. E eu gostaria de ir para a segunda questão, como a doutrina espírita concebe de Deus e os seus atributos, já que nós falamos um pouco, esboçamos um pouco as provas da existência de Deus dentro das nossas limitações, né, Alexandre? Mas como que a doutrina espírita, quais são os atributos de Deus? Pois bem, logo na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, é uma questão tão importante que ela abre o debate de Allan Kardec com a espiritualidade, né? Então ele pergunta a espiritualidade da seguinte maneira: que é Deus? Então é interessante que o Kardec não usa nem o artigo nem o pronome, ele não pergunta o que é e nem quem é. Então eu acredito que ele parte do pressuposto que Deus não seja algo e Deus não seja alguém. Com certeza. Ele pergunta: que é Deus? E a resposta nós sabemos: a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, dentro da concepção espírita, não é mais aquele Deus antropomórfico, aquele Deus punitivo, aquele Deus vingativo, aquele Deus limitado. É uma inteligência cósmica, a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo que existe, todo o efeito inteligente tem como origem essa causa inteligente. Aí os nossos amigos podem questionar, mas é muito pouco para dizer sobre Deus. Porém, na questão número 10, o Allan Kardec também, nessa linha de raciocínio, ele questiona: mas pode o homem penetrar na essência divina? E a resposta da espiritualidade é: não, falta-lhes um sentido. Então, por mais que nós debatamos a questão de Deus, né, do ponto de vista filosófico, seja qual for, ainda falta elementos para nós compreendermos a essência divina. Por quê? A resposta é: falta-lhes um sentido. E esse sentido, nós acreditamos que seja o sentido da moral, mas não da moral costumeira, a moral conceitual, digamos assim. Ou seja, um nível de espiritualidade para nós compreendermos a essência divina. Agora, se nós perguntarmos para Jesus a essência divina, ele naturalmente sabe qual é. E também não adianta nos dizer que nós também não vamos entender. Porém, na questão número 13, o Allan Kardec, ou a espiritualidade, nos fala dos atributos divinos. Se nós não podemos ainda penetrar na essência divina, nós já podemos compreender quais são os atributos divinos. São vários, dentre eles que ele é único, que ele é eterno, que ele é imutável, que ele é imaterial, que ele é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E outros atributos que acreditamos que ele tenha. Então, nesse contexto, nós podemos atender a esses atributos, mas não podemos ainda penetrar na sua essência, porque nos falta esse sentido. Esse sentido, e a gente sabe que as verdades vêm ao encontro da humanidade conforme a humanidade se qualifica para recebê-las. Exatamente. Porque todo conhecimento que precede um preparo, ele aborta. Né? Então, é preciso com que a humanidade avance, se aprimore do ponto de vista intelecto-moral, a fim de que outras verdades elas possam nos ocorrer, né? Então é por isso que muitas vezes a ideia de Deus ainda se torna uma questão muito intuitiva para nós. Exato. Né? A gente sente Deus, mas a gente não compreende ainda em toda a sua complexidade. O Allan Kardec usa a expressão que o germe divino está em cada um de nós. E esse germe é como uma semente. Ela precisa crescer, ela precisa depois florescer para dar frutos, né? E é um processo muito longo para que isso aconteça. Alexandre, você tocou em Jesus, nosso Mestre Jesus. Sim. E outra questão que surge a partir desse ponto é quando nós falamos de Deus e Jesus, porque muitos dos nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando, podem
ter alguma confusão nesse sentido de estabelecer uma certa relação entre Deus e entre Jesus. A gente está falando do mesmo ser? Não, na perspectiva espírita não. Para nós isso é muito claro, são seres distintos, né? Jesus é filho de Deus, assim como nós também somos, ou seja, tudo tem origem em Deus. Então, Deus é Pai, Jesus é Filho, não são a mesma coisa ou a mesma pessoa. Não podemos dizer a mesma pessoa, né? Mas por uma falta de terminologia melhor. Pois bem, para o Espiritismo isso é muito claro, essa distinção. E do ponto de vista evangélico também é claro. Se você observar o Novo Testamento, você vai ver em diversos momentos Jesus se referia a Deus na segunda pessoa. Eu vim de meu Pai. Eu voltarei para o meu Pai. Eu pedirei a meu Pai. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus se refere a Deus na segunda pessoa. Então ele não é Deus, ele é filho de Deus, o que não o diminui absolutamente. Essa confusão, Ives, ela tem uma natureza histórica. Isso aconteceu no ano de 325, no Credo de Nicéia, quando o imperador da época, Constantino, que foi aquele que assambarcou o cristianismo, né, que pacificou aqueles movimentos contra o cristianismo. E então, Constantino, preocupado com essas questões de natureza teológica, de artigo de fé também, e política, convocou esse concílio em Nicéia, que é hoje uma região da antiga da Turquia. E neste concílio se reuniram aproximadamente 250 bispos da época para discutir essas questões. Dentre elas, a chamada divindade do Cristo. E eram duas correntes que se debatiam. A corrente de Atanásio, que era a favor da divindade do Cristo, para unificar Jesus a Deus, e uma outra corrente de Ários, que pensava o contrário. Foi um grande embate político. No final das contas, sobreviveu a ideia de Atanásio, que foi compartilhado por Constantino. Por quê? Porque a cultura romana, né, a cultura pagã romana, tinha as suas expressões de religiosidade pautado em cima do culto aos deuses romanos, que em parte também foram trazidos pela cultura grega. Então eles imaginavam, se nós temos os deuses romanos, por que nós vamos ter um filho de um deus? Ele não teria representatividade política como os outros, né? Então, nessa linha de pensamento, através de uma canetada, digamos assim, estabeleceu-se essa confusão que hoje, infelizmente, ainda faz parte da nossa cultura religiosa, que Jesus e Deus são a mesma pessoa, chamada Trindade, né? E depois se estabeleceu também toda uma teologia em torno disso, né? Porque muitos que alegam que Deus e Jesus sejam uma única pessoa se referem àquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele diz que eu e o Pai somos um. Sim. Só que quando Jesus diz eu e o Pai somos um, a gente sabe que é pelo cumprimento, pelo exato cumprimento da vontade de Deus. É como você vê o filho de alguém e às vezes você fala assim, nossa, ele é o xerox do Pai. Tem os mesmos comportamentos do Pai. O que significa que é o Pai, sim, né? Que seja o Pai. Mas porque, de certa forma, ele replica o intuito do Pai, muito a vontade bem colocado, de Deus, né? Exatamente. Então, talvez seja por isso que muita gente faz a confusão. Aí fala assim, não, mas quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, então quer dizer que é a mesma coisa. Então, exatamente. Tem até uma prece muito conhecida, né, da religião católica, e a gente fala sobre isso com muito respeito, obviamente, né, que diz que Jesus é o Filho de Deus. Isso. Né? E é uma questão realmente cultural que ficou impregnado nos nossos substratos culturais, digamos assim. Com certeza. E, Alexandre, partindo para uma outra pergunta, crer em Deus é uma necessidade? Ives, eu não diria que seja uma necessidade, eu diria que é uma consequência natural. Como você muito bem abordou, o germe divino está em cada um de nós. Então, à medida que o homem evolui nas suas várias experiências reencarnatórias, ele dilata o seu senso da moral, constrói uma massa crítica e, naturalmente, ele começa a se religar ao Criador do ponto de vista da sua evolução moral. Então, para mim, é uma consequência de tudo isso. Então, veja bem, como você falou das tribos primitivas, né, há já aqueles comportamentos primários de manifestação de uma espiritualidade exterior. E isso, ao longo das reencarnações, isso vai se desenvolvendo. Existem as fases, né, que nós chamamos de litolatria, fitolatria, que é adorar
plantas, zolatria, adorar os animais, mitolatria ou mitologia, quando você adora os homens mortos, até você chegar na compreensão de Deus, numa visão macro, numa visão cósmica de Deus. Então, é uma consequência natural do homem. O homem pode até dizer, eu não acredito em Deus, né? Mas, naturalmente, a consequência da sua evolução vai religá-lo, como você disse, através da sua espiritualidade, da sua espiritualização. Ele se religa naturalmente às propostas de Deus. E a gente sabe que o despertar da consciência, ele é um despertar gradativo e que a gente vive, vamos dizer assim, inserido no mundo com os mais diferentes níveis conscienciais, né? O Livro dos Espíritos mesmo, na questão 621, nos coloca que as leis de Deus estão na nossa consciência. Gravadas na nossa consciência. Só que nem em todo mundo essas leis de Deus já estão despertas, em muitos estão adormecidas ainda, né? E nessa fase de adormecimento, talvez somente a multiplicidade das experiências vão fazer com que gradativamente, sem salto nenhum, né, Alexandre? Porque a natureza não dá salto. Tem até uma piadinha que diz que a única coisa que dá salto na natureza é sapo e canguru, né? Mas o ser humano, a consciência humana, ela é gradual. Exatamente. Ela é construída gradualmente, dentro de um respeito que Deus tem para com a criatura, porque não há uma violação desse direito natural de todos nós de ser quem somos. Isso né? mesmo. Dentro dos princípios éticos que muitas vezes não estão relacionados necessariamente a uma ideia de Deus. Agora, a falta dessa crença, ela é muito perigosa, né? A gente pode assim também o dizer, porque você acaba também relativizando muito as coisas, né? Porque quando você, vamos dizer assim, exime a ideia de um ser absoluto, cai no relativismo. Você corre o risco de cair no relativismo. Sim. Lembrando que esse relativismo ele é temporário também. Temporário. E é dentro dessa construção que eu concordo com você também. A partir do momento em que o homem vai desenvolvendo a sua razão, né, e através das suas experiências, ele vai ampliando o seu campo consciencial. E essas leis divinas que estão gravadas na nossa consciência vão sendo mais acessíveis. E aí nasce um outro fator, que é a questão da responsabilidade. Né? Aqui, quanto mais sabereis, mais serei cobrados. Com certeza. Alexandre, e tem uma outra questão que talvez seja uma que fomente maior debate entre nós, porque com tanta dor e aflição pelo mundo, a gente observa uma paisagem caótica, tanto no cenário brasileiro como no cenário mundial. Muitos hão de se perguntar, aonde a ação da providência divina por trás de tantos acontecimentos dolorosos do mundo, de tanto caos estabelecido? Muitos companheiros e até conhecidos meus, muitas vezes olham para esses acontecimentos, mas cadê Deus? Sim. Por trás de tanta miséria, de tanta violência, de tanta fome, a ação da providência divina, que é o tema que a gente está debatendo hoje, aonde que fica nesse contexto em que nós estamos inseridos? Muito bem, Ives. Primeiramente, vamos abordar essa questão do caos, né? E eu também tenho visto muito esses debates, muitas essas colocações, né? Nós estamos vivendo um caos do ponto de vista social, do ponto de vista político, econômico, né? E principalmente comportamental. Mas eu costumo dizer o seguinte, imagine você que mora numa casa e essa casa está precisando de uma reforma, uma boa reforma. O telhado está caindo, você está com problema na rede elétrica, na rede hidráulica, enfim, a casa está caótica. O que você vai fazer? Você vai fazer umas economias e vai propor uma reforma, ou então você vai vender a casa e comprar outra mais nova. Então, quando você decide fazer uma reforma, o primeiro ponto é que você tem que estar capitalizado, você tem que fazer um esforço para que ela aconteça, ok? Depois que você faz o esforço, você vai fazer um projeto de reforma e contratar os profissionais para fazer a reforma. Um pedreiro, servente, pintores, eletricistas, e todo o seu ambiente doméstico vai ficar conturbado, ele vai virar um caos. Só que esse caos vai demorar o tempo que demorar a reforma. Suponhamos que sejam 6 meses. Em 6 meses, sua vida familiar vira um caos. Né? As crianças no meio da poeira, a mulher xingando, você não acha nada, enfim. Porém, quando terminar a reforma, qual que é a sensação que vai vir? A sensação de bem-estar, de dever cumprido, de conforto, de segurança. Né? Então, esse caos que nós estamos vivendo é exatamente o momento de embates, de ajustes, de reajustes,
para que logo lá na frente tudo vai se assentar. Então nós acreditamos piamente que isso vai acontecer. Mas não é da noite para o dia. Essa reforma é uma reforma longa, porque nós temos muitas coisas para se ajustarem. Então eu vejo dentro dessa perspectiva. Quando você fala da divina providência, essa é uma terminologia bastante religiosa, né? Nós cremos isso dentro, com essas palavras, mas com um outro conceito. Seria a solicitude de Deus, a expressão do amor divino para com os homens, para com as suas criaturas. E essa solicitude, Ives, ela age o tempo todo, mesmo que a gente não consiga perceber. Ela está agindo a nosso favor. As leis divinas, elas estão aí como forma de cooperação, de nos ajudar nesse processo de evolução. Então, essa solicitude, esta divina providência, é uma síntese das leis divinas. E as leis divinas, elas agem tanto em planos físicos, como as leis que a gente conhece, a lei da gravitação, da eletrodinâmica, do eletromagnetismo, enfim, e as leis naturais, as leis morais, as leis espirituais que agem na relação dos espíritos, na relação dos homens. Então, o tempo todo ela está acontecendo. Quando alguém te dá um conselho, quando alguém te aponta um caminho, quando você tem uma intuição, quando você vai sair para um lugar e resolve mudar a rota, quando você chega na porta do seu carro e de repente você esquece a chave do carro para trás. Então tem vários acontecimentos no nosso cotidiano que nós não observamos, que tem a assistência da espiritualidade, a solicitude divina. Um significado por trás de todos os acontecimentos. E alguém pode dizer, mas digamos, um acidente, faltou a providência divina? A pessoa, por exemplo, veio a morrer, veio a desencarnar? Não, porque ali também tem uma questão de natureza kármica. E porque ali também tem um roteiro a ser cumprido. Sim. Então, na minha perspectiva, Ives, se eu pudesse sintetizar a divina providência, eu sintetizaria na reencarnação. A reencarnação é a expressão máxima dessa divina providência, porque ela vai ajustando as coisas ao longo das várias experiências. É a chave explicativa para tudo isso que a gente está vivendo, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. E essa divina providência é importante que nós estejamos sempre atentos a ela. O que muitas vezes acontece é que a gente não está atento. Sabe aquela expressão que diz assim, nunca tome uma decisão nervoso. Você pode fazer coisa que não deve ser feita. E é verdade. Porque quando a gente está atribulado, a gente está nervoso, a gente fecha os canais de percepção, de intuição, de comunicação com a espiritualidade boa. E aí a gente abre os canais, infelizmente, com aqueles espíritos que estão numa outra faixa. Já tem um provérbio chinês que nos diz que 1 minuto de descontrole vale a 100 anos de arrependimento. Não é? E é justamente por aí, né, Alexandre? Exatamente. Então, nesse momento, nesse cenário caótico, eu acho que o dever de quem já é mais consciente é procurar manter a serenidade, até para poder estar auxiliando os irmãos de caminhada, porque essa providência divina, essa solicitude de Deus, ela acontece em grande medida das criaturas, atendendo às criaturas, Sim. Deus se utilizando daqueles Isso. mais despertos para que efetue mudanças, Sem dúvida. para que harmonizem todo um cenário. Né? Exatamente. Então, Deus atende a criatura através da criatura. Da criatura. Tem uma fala do Allan Kardec que diz que Deus não age diretamente da matéria, mas usa os seus prepostos divinos no trabalho da escala e evolução dos mundos. Sim. Então Deus não resolve os nossos problemas do cotidiano, mas Ele usa os seus prepostos, que são exatamente os espíritos desencarnados e os encarnados também. Com certeza. Porque muitas vezes nós esperamos a ajuda só dos desencarnados, mas às vezes do meu lado tem um companheiro que está intuído e aí com o objetivo de nos ajudar. E essa é a importância de nós estarmos, de certa forma, atentos e vigilantes para que a gente possa nos servir como instrumentos da ação providencial, né? Sim. E toda essa mensagem que a gente leva para os nossos telespectadores, o propósito é justamente esse. Né? Todo o objetivo de nós estarmos aqui Sim. toda terça-feira conversando é justamente proporcionar um auxílio nesse despertar da consciência, trazendo para cada um que tome contato com essas verdades uma responsabilidade perante a vida. Aliás, eu acho que essa é a grande proposta da filosofia espírita, da doutrina espírita. É uma proposta de natureza
educacional, de natureza pedagógica. Com certeza. Né? Fazer uma releitura dos princípios das coisas, através das obras de Allan Kardec, contextualizar os ensinamentos do Cristo para o dia a dia. Com né? certeza. Então, o objetivo outro não é senão exatamente esse que você está falando. Alexandre, eu agradeço muito a sua presença, o nosso diálogo foi muito bom, agradeço demais. Foi rápido? Agradeço também, foi rápido, o tempo passa rápido, né? Verdade. Esses assuntos que, na verdade, nos instigam, né? Eles passam voando. Nós agradecemos também a paciência de vocês, a audiência, lembrando que na próxima terça estaremos aqui no mesmo horário, refletindo com outros facilitadores sobre outros temas. Aguardamos a todos vocês. Muita paz e até lá.